O juiz manda, só que não é simples assim. Se você não gostar da decisão do juiz, você apela para quem? Para os desembargadores. Daí a importância do nosso convidado. Agora, Marcelo Burratem, como é que você vê o olhar do país para a justiça brasileira hoje? Bom, essa pergunta vale $1 milhão. Porque ela está em 8º lugar, né? Das preferências nacionais. É muito boa pergunta, Gilce. Eu quero agradecer novamente, é bom estar com você aqui, e agradecer aos nossos convidados, tanto a Marta quanto ao Fábio Dutra, desembargador, meu colega, pessoa de quem eu tenho e teço maiores considerações. Obrigado por terem vindo ao programa. Eu vou explicar. Recentemente houve uma pesquisa de um instituto interessante, importante, que dava à justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, como somente o oitavo mais confiável, se posso assim dizer, instituição, né? E a Polícia Federal como a primeira colocada. Agora, olha que antagonismo interessante e intrigante. A Justiça Federal, ela cumpre ordens de alguém, e ela cumpre ordens do Poder Judiciário, ou do Ministério Público que requer ao Judiciário. Eu não vejo como você entender que o Supremo está em 8º lugar na confiabilidade dos brasileiros e a Polícia Federal em primeiro, porque na verdade a Polícia Federal não ela cumpre as decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Então há uma incoerência. Perfeito. Há uma pequena incoerência nisso, porque a Justiça Federal, a Polícia Federal, ela não trabalha de ofício, isto é, ela não prende ninguém, senão por ordem judicial. Certo. Alguém deu esta ordem judicial, alguém proferiu essa ordem, ou um juiz federal, no caso, ou o juiz eleitoral, que é o juiz federal, ou o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal. Então, a palavra é muito boa. Há uma incongruência nessas pesquisas. Mas eu entendo. Na verdade, a justiça brasileira, o Poder Judiciário nos últimos 6, 7 anos, ele acabou trazendo e colhendo um protagonismo maior do que, na verdade, o poder tem. É o que eu acho. Eu costumei dizer nos últimos tempos que a justiça brasileira acabou saindo do seu quadrado, que é um quadrado grande, um quadrado bem grande. Foi para um octógono, está nas cordas apanhando. Eu acho que a gente tem que inverter essa equação. Mas eu estou aproveitando essa sua deixa. Você não acha também que, de um tempo para cá, todos os julgamentos no Supremo Tribunal Federal é televisionado, coisa que nunca houve aqui no Brasil, ou em poucos países, e você nunca soube quem era o ministro, você nunca sabia quem era o ministro, são 11 ministros, você nunca tomou conhecimento. Você acha que não ficou uma exposição muito grande desse ministro perante a população brasileira? Perfeito. Ótimo. Ultimamente, nos últimos anos, por incrível que possa parecer, o país do futebol conhece mais os 11 do Supremo do que os 11 do campo. É o que eu falo, eles viraram mais estrelas do que os artistas de novela, do que jogador de futebol. Que você está dando um bom paralelo, porque são 11 também em campo. Esse é o país do futebol. Um exemplo. Eu tenho certeza que na época da sua época, que você é bem mais velho do que eu, você sabia, assim como o Fábio, escalar a seleção brasileira de 70 tranquilamente. Certo. Mas você não sabia que eram os 11 não sabia. Então, te respondendo, eu acho que essa superexposição existiu com a TV Justiça, sim. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: há como retroceder? Não. Isso é que eu queria perguntar. Por que não tira aquelas câmeras do Supremo Tribunal? Muito bem. Esse foi um projeto iniciado, se não me falha a memória, acho que a Marta também pode ajudar, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi o criador da chamada TV Justiça. No meu entender, a TV Justiça, ela acabou
de alguma maneira, se modernizando com o tempo e nós chegamos a esses julgamentos ao vivo. Esses julgamentos ao vivo, no meu entender, a princípio, eles nem precisariam ser ao vivo, eles poderiam vir com delay, com um atraso de um dia, para você fazer as suas análises. E para você fazer, eventualmente, algum corte que não esteja no processo. Então, mas essa é a forma atual. Acho difícil a gente retornar. Acho difícil. Mas isso ajuda, de alguma maneira, o povo brasileiro está mais perto da justiça. E estar mais perto da justiça significa cobrar mais. E também significa cobrar mais. E o poder é muito mal compreendido, porque não é fácil você julgar as pessoas, nem o direito das pessoas. Desembargador, presidente da Andes, a Andes poderia, de algum modo, influenciar nessa volta, nessa recuperação do judiciário? A confiabilidade? Eu acho que existe um pensamento que é muito simples e às vezes eu acho que a simplicidade é tudo às vezes e ela responde quase tudo. Marta, as pessoas que procuram o judiciário, autor ou réu, 50% dessas pessoas, pelo menos, elas saem insatisfeitas com o judiciário. Porque alguém, quando entra na justiça, alguém ganha e alguém perde. É difícil você manter uma confiabilidade alta num poder que na verdade, acaba desagradando metade das pessoas que o procuram. Mas esse, o poder judiciário é para isso. É para decidir sobre a vida das pessoas, qualquer que seja, né? Situações, ações contratuais, ações de despejo, ações de família, alguém perde e alguém ganha. Então, diante dessa constatação, manter a confiabilidade de um poder alta é muito difícil. E ainda mais quando, nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, essa proeminência foi superlativada na questão do judiciário acabar se imiscuindo, se metendo em algumas questões que não deveria, né? Que, no meu entender, não deveria. A Andes é uma associação que procura defender, teoricamente, os interesses dos desembargadores. Mas esse interesse dos desembargadores, ou a defesa, ou essa instituição, ela não estaria conflitando com as demais instituições, as demais associações, a ANAMATRA, a JUF, a AMB? Muito bem, boa, ótima pergunta. Primeiro, nós estranhamos muito essa questão de eventual monopólio da defesa dos interesses dos magistrados. A gente não observa esse monopólio no Brasil. Tanto que, como você falou, existe a ANAMATRA, que tem quantos anos, existe a JUF, existem outras associações além da MB, existe a Associação dos Juízes Estaduais, existe a Associação dos Juízes Criminais. Muito bem, e por que a Andes? Primeiro que a Andes, ela como o próprio nome diz, ela, apesar de poder defender interesses de toda a magistratura, tem no seu quadro associativo os desembargadores, quer dizer, os membros que atuam junto ao segundo grau. E por que isso, Fábio? Porque existirá, como já existiu, alguns casos em que pode haver algum tipo de colidência de interesse. Eu vou te dar um exemplo do passado. A Andes atuou muito pela aposentadoria aos 75 anos. Já a MB e outras, me parece que à época não comungavam com esse interesse. Era 70, né? Era 70. Eles lutavam pelos 70 anos. Então, isso é só um exemplo onde você pode observar esse conflito. E nesse conflito é que eu acho que cresce, nesse eventual conflito ou não, é que cresce a Andes e carece a Andes. Eu acho que, primeiro, porque
nós temos aproximadamente no Brasil magistrados, mais ou menos 14 mil magistrados, de 14 a 15 mil magistrados, dos quais aproximadamente 2.500 desembargadores. Então, nós precisamos lutar por esses interesses muito mais próximos àqueles que estão se aposentando. Quem que está muito próximo de se aposentar? O desembargador, pela idade, pela antiguidade. Exemplo, eu sei que a questão da aposentadoria ela é um interesse de todos, mas a aposentadoria para o magistrado brasileiro ela é extremamente perversa. Extremamente perversa. Vou te dar um dado para finalizar essa minha fala neste momento. Quando o magistrado brasileiro, Leleco, se aposenta, ele perde 40% dos seus rendimentos no dia seguinte. Quando o magistrado se aposenta. No dia seguinte. Bom, mas no caso lá dos embargadores de São Paulo, que teve aquele problema lá, e que se ele fosse afastado, ele iria para casa, ia ser afastado da função de desembargador, ia ser para casa, mas o rendimento dele ia ser igual como se fosse desembargador. Foi o que eu escutei no rádio ou na televisão, falando sobre isso, que ele ia para casa, que aquilo seria até um prêmio para ele. Ele ia para casa, deixava de exercer, mas ia ganhando o salário que ele ganhava como desembargador. Então não é verdade isso. Não, nesse caso é diferente? Não, nesse caso não. Em todos os casos, escuta, qualquer magistrado brasileiro, principalmente os do Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer magistrado brasileiro que se aposenta, ele sai perdendo no dia seguinte entre 35% e 40%. Seja de qualquer forma, porque ele, pela compulsória, porque ele tinha que sair aos 75%, pela não compulsória, porque ele quis sair, advogar e fazer o que ele quiser da vida, ou não trabalhar mais, ou punido. Qualquer que seja, ele perde. Então, esse tipo, e não é só isso, Fábio, respondendo, continuando, não é só essa questão, quer dizer, não é só a aposentadoria. Existem outros interesses em que a Andes, por estar mais próximo do segundo grau, ela tem mais sensibilidade de ouvir os colegas. A AMB é uma associação maravilhosa, aliás, muito bem presidida pela Renata Gil, uma colega juíza aqui no Rio de Janeiro, muito briosa, extremamente competente, uma pessoa de absoluto fino trato e que, na verdade, a Andes está aí para se ombrear essas associações, ombro a ombro. Nos últimos tempos, evidentemente, com o aumento populacional, o maior acesso à informação, a criação dos juizados especiais, houve uma informatização que já vinha acontecendo com o processo eletrônico, porém está aumentando de modo, e aumentou, vertiginoso, sobretudo para atender o princípio constitucional da razoável duração do processo. Ocorre que nem todos advogados, bem como magistrados, têm expertise para tão rápida mudança. Há uma dificuldade para isso. Então, gostaria de saber do desembargador, presidente da Andes, quais seriam as providências da Andes nesse sentido? Então, primeiro dizer o seguinte, durante a pandemia, o judiciário não parou. O judiciário, os tribunais, onde o parque de tecnologia de informação, chamado TI, estavam bem estruturados, conseguiu trabalhar bem, razoavelmente bem, Marta. No Rio de Janeiro se proferiu 250 mil despachos, decisões, centenas de acordos. Eu mesmo fiz sessão virtual, o Fábio também, você como advogado também deve ter participado. A única coisa que eu não quero e que eu rogo para que não aconteça é que este não seja o novo normal. O judiciário não pode entender uma exceção como regra. Uhum. Esta, no meu entender, este novo normal para mim no judiciário é voltar ao que éramos antes. Por quê, Leleco? Não é possível que num município pequeno, comarca de juízo único ou não, estejam lá o padre, o delegado, a PM,
e o juiz esteja em casa despachando, no seu computador em casa. Não é aceitável isso. O poder tem que se fazer presente, tem que mostrar o seu rosto. Eu não digo que não há exceções a essa situação. Há colegas, principalmente nos tribunais, que estão trabalhando bem com essa plataforma, porque não precisam fazer as chamadas audiências de conciliação e julgamento, porque é muito importante, há atos processuais que somente pessoalmente, que somente presencialmente. Até porque eu vou interromper para dizer o seguinte: o juiz e o advogado e o desembargador, ele ganha no brilho pessoal. Ele tem que ter brilho pessoal para ganhar alguma coisa. Ele não é uma É muito importante o que você está falando, é importante, principalmente nas varas de família, onde aquele casal sofrido chega lá com problema com o filho e precisa, e a figura do juiz, Leleco, esse chamado poder reverencial natural. Eu não digo o poder reverencial grosseiro, eu estou falando natural pelo poder judiciário. O poder judiciário, ele é um poder. E mais, não só na família, na infância e juventude, na audiência de apresentação do menor, na própria, essas audiências criminais que ocorrem quando o réu é preso. Em todas as áreas, né, desembargador? Em todas as áreas. Então, eu acho que esse novo normal, Marta, respondendo, eu rogo para que este novo normal não seja o eterno novo normal. Eu tenho, como falei, eu tenho essa posição. Acho que existem fatias do judiciário, setores do judiciário, tipos de ações que não pode ficar assim. Eu acredito, eu creio que essa evolução não pode ser de tal maneira que retire o magistrado daquela pequena comarca, daqueles casos de família. Eu acho que nós temos que separar as coisas. Eu sei que é muito fácil a gente dizer, como eu tenho escutado, que isso veio para ficar, mas eu acho que isso talvez tenha vindo para mostrar que poder é diferente de instituição. Existem instituições maravilhosas no Brasil, mas o poder, ele é diferente. Bom, me diga uma coisa, aqui no Rio de Janeiro, o TJ tem 180 desembargadores. Quantos processos anuais os senhores desembargadores, 180, despacham? Essa é uma boa pergunta, né, Fábio? Olha, em média, um desembargador no estado do Rio de Janeiro recebe entre 1.000 e 1.250 processos por ano. Cada desembargador? Cada desembargador recebe entre 1.000 e 1.250 processos por ano, equivale a dizer que aproximadamente 120 novos processos por mês. 120 a 150 novos processos por mês. E vocês... Fora os processos que estão nas câmaras, na Secretaria das Câmaras, que foram ao Ministério Público e volta, que foi à Defensoria Pública e volta, que foi à perícia e volta. Então, é uma carga de trabalho bem importante, bem importante. Agora, diga aqui, desembargador Marcelo, como Vossa Excelência, com esse número de litígios que aumentou avassaladoramente nos últimos anos, pensa em equacionar essa questão, uma solução pré-processual, uma fase já de mediação? Eu sei que a Andes está trabalhando nisso em câmaras de mediação, para tentar fazer com que as partes se entendam antes de judicializarem as questões. Há um projeto nesse sentido? Então, nós estamos, e eu basicamente entendo que como o chamado orçamento, ele é finito. E as ações, elas são infinitas. Nós vamos chegar a um momento de explosão. Não há solução. Não há solução. Eu costumo dizer que o problema não é enxugar gelo, porque muita gente fala que julgar é enxugar gelo, porque você faz muito todo dia. Mas o problema é faltar o pano. É faltar dinheiro para comprar o pano. Esse é o problema, Fábio.
Então, nós temos que tirar do judiciário pelo menos metade das ações que hoje entram no judiciário. E só uma forma, doutora Marta, só uma forma: conciliação pré-processual. Antes de entrar o processo, a parte deveria provar que pelo menos uma vez tentou achar o seu agressor, a outra parte, para lhe pagar. Exemplo claro: você está dirigindo, o cara vem, bate no seu carro, amassa lá um paralama. Esse rapaz precisa entrar com uma ação para pegar esse paralama? Não bastaria um e-mail, um telefonema, aqui, você me bateu, você pode pagar? São coisas tão pequenas que chegar para vocês julgarem um processo desse. Exato. O judiciário não pode servir mais para isso. Doutor Fábio. Doutor Marcelo, o senhor falou aí da quantidade astronômica de processos em andamento e o CNJ publicou que nós temos 100 milhões de ações em curso. Verdade. 100 milhões. Se nós temos 100 milhões, nós temos 2 pessoas pelo menos em cada processo. É porque nós somos 200 Isso quer dizer que nós estamos 200 milhões. Está todo mundo na justiça. Nossa. Então, Mas teoricamente... está super na moda isso. Como é que vai resolver esse problema, doutor? Pois é, esse problema? talvez da saída seja para esses 100 milhões. a indicação dessa conciliação pré-processual. Mas esse é um assunto. Todo mundo fala mal da justiça, mas todo mundo vai à justiça buscar os seus direitos. Só que, às vezes, o juiz parece que vai de encontro, de contraria a vontade da própria população. Imaginemos, o senhor falou em ativismo judicial, de uma certa forma, de juiz que decide questões que teoricamente não lhe competiria, porque nós vivemos um regime, um sistema que tem a tripartição dos poderes. Temos executivo, legislativo, judiciário, cada um faria a sua parte. Como conciliar isso? Como resolver essa questão? Fábio, excelente. O que a gente viu de ativismo judicial nos últimos 6, 7 anos no Brasil é um pandemônio. E o que acontece? Isso acabou espargindo para todos os juízes. E a gente viu nesse episódio da pandemia do Covid-19, mais do que nunca esse ativismo. Juízes fechando cidades, decisões fechando, por melhor que elas sejam, são eruditas, são maravilhosas. Eu pergunto, eles são competentes para isso? Não pode subir morro, tudo. Essas coisas que me deixa todo mundo muito agastado com a população. Porque não só passou-se a não só fechar os comércios, pessoas fechar as cidades também. Certo. Vamos fechar o município de Itaipava, de Petrópolis. Então, por isso, e que aí você falou muito bem no início, a gente tem o chamado duplo grau de jurisdição. É quando a parte que perdeu recorre para os desembargadores. E aí a gente tem visto, viu, Fábio, principalmente nessa crise de Covid, doutora Marta, que os tribunais eles têm cassado essas decisões que vão além do que deveriam ir. Aqui no Tribunal do Rio tem uma decisão muito interessante do nosso presidente do tribunal, Cláudio Melo Tavares, em que ele, numa decisão de várias laudas, põe o judiciário no seu quadrado, que eu disse, é um grande quadrado, respeitável quadrado. E eu vou te dizer o seguinte, Fábio, o juiz pode muito, ele pode muito mesmo, ele pode bastante, mas ele não pode tudo. Não é possível a justiça fazer maquiagem sobre direito das pessoas. É difícil você dizer o direito, é difícil você dar àquele o que merece, porque é muito difícil julgar as pessoas, julgar os atos das pessoas. Eu sei que está aqui muito preocupado com alguns atos, e eu acho que é importante isso. Atos isolados de determinados membros do judiciário não podem macular todo o judiciário. É isso que a gente tem que dizer. Olha aqui, um concurso público, nós, juízes, saímos do tecido social. O tecido social, neste tecido social, há de tudo. Há de tudo e para todos os gostos. O concurso público não imaculou, não nos deixou santos, de jeito nenhum.
Agora, o que a gente percebe é que há exceção a essa regra. Não podemos macular um poder inteiro por conta de ações ou omissões de determinados membros. Isso é um poder muito maior do que isso. A sociedade brasileira tem que entender que o poder judiciário é muito maior do que Marcelo, do que Fábio, do que qualquer um. Desembargador Marcelo, e quais são os seus principais objetivos à frente da Andes? Qual é a meta maior da sua gestão? Eu acho que a meta maior da gestão da Andes, são várias, mas eu reputo muito importante a Andes tentar alterar o seu regimento interno. Estamos fazendo estudos para alteração do regimento interno para a gente conseguir a legitimidade para as ações chamadas ações constitucionais, que são os ADINs, ações diretas de constitucionalidade. Também, sob o ponto de vista da defesa do segundo grau, eu acho que a defesa do segundo grau, ela precisa de maior efetividade dos colegas de segundo grau. A Andes, pela primeira vez, está colocando à disposição dos associados um escritório de advocacia para defesa. É muito difícil. As partes que perdem, às vezes perseguem o juiz. Às vezes perseguem o juiz, sabia? Não é só essa questão de malfeitos. Não estou dizendo só isso. Eu estou falando que há perseguições, porque você julgou assim ou assado contra minha mãe, contra meu pai, contra meu tio, contra mim. Existe também isso. Existem juízes ameaçados, desembargadores ameaçados. Então, os objetivos são grandes e temos muito a fazer. O seu mandato dura quanto tempo dura? O mandato é de 3 anos. E como na verdade, Pode falar. Fala. E que você é eleito por um colegiado? Como é que se dá essa eleição? Chegar à presidência? É uma eleição nacional. Fizemos pela primeira vez na história da Andes uma eleição informatizada pela internet. Cada associado no Brasil inteiro recebeu um e-mail e ali ele abre o e-mail e vem uma plataforma, então ele votou. E é uma eleição nacional, não é possível fazer uma eleição nacional estando em todos os lugares ao mesmo tempo. A sede aqui no Rio? A sede aqui no Rio. Aqui no Rio, você fica aqui no Rio. E é 3 anos com direito a... com possibilidade de reeleições. Com reeleições. Sim, sim. Há algum tempo, o Judiciário vem sofrendo ataques na imprensa, pelas mídias, redes sociais, as denominadas fake news. Como Vossa Excelência, tendo sido até instaurado ex officio pelo Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, como a Andes poderia ajudar a equacionar essa questão? É muito bom. Está em pauta, em voga, a chamada fake news. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu recebo lá determinada mensagem. Você vê como a autorregulamentação é muito interessante. Recebe, 2 minutos depois alguém do grupo, Burratem, é fake. É fake. Basta ir lá isso é verdade? Você vai ver que é fake. Há uma autorregulamentação disso, entendeu, Marta? Você acaba vendo pela fonte, pela pessoa, você acaba vendo que aquilo ali não é completamente verdadeiro. Eu acho que a gente entrou numa paranoia de fake news no Brasil, entendeu? Isso pegou a moda agora, não só aqui, não é só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu acho que, de alguma forma, se faz bem se evitar fake news, entendeu? Mas eu digo assim, é que o resultado dessa fake news, eu não sei se hoje ela é o resultado de 2 anos atrás. Hoje tem sites especializados em dizer, olha só, é fake. E agora tem sites especializados em dizer que é fake ou fake. Como é que você vai regulamentar isso? Não tem como É muito difícil. É verdade. Bom, e eu gostaria de agradecer aqui a presença aqui do doutor desembargador Marcelo Burratem, que tem um carinho muito especial por ele, que eu já tenho amizade durante muitos anos, e dar os parabéns agora nessa nova função como presidente da Associação Nacional dos Desembargadores, que é a Andes. Doutor Marcelo, muito obrigado aqui pela presença, pelo carinho de você ter atendido aqui o nosso convite, de dar a entrevista e esse esclarecimento tão importante, que é um tema muito importante, que é a justiça aqui do nosso Brasil. Você tem 30 segundos para mandar a sua mensagem aí, por favor. Bom, então eu quero agradecer novamente a você, ao programa, a Bandeirantes também, por estar aqui nos recebendo.
a Gilce, que é uma amiga querida de longa data. Retornando hoje para o nosso Gáudio. Quero agradecer o Fábio. Fábio é um grande amigo, um grande desembargador de escola, como a gente costuma dizer. Competência e está levando o Instituto dos Magistrados do Brasil de forma exemplar. A Marta, uma advogada de renome aqui no Rio de Janeiro. E dizer que é muito importante que a Justiça participe de programas assim. É muito importante que a gente consiga chegar um pouco mais perto da população para explicar as vicissitudes, o dia a dia do magistrado, o que o magistrado acha e dizer que o magistrado ele não é corporativista, como se fala tanto, mas ele conhece da sua importância, ele sabe da sua importância para a democracia brasileira, para o sistema representativo, para o nosso sistema, para o nosso modelo republicano. O Poder Judiciário ele é fundamental para a gente manter esse país no rumo e, como sempre, na nossa longeva, no entender, democracia. Nós podemos dizer o seguinte: creiam na justiça, que a justiça estará sempre perto de vocês.